Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quarta-feira, dia 11 de fevereiro. Hoje nós celebramos o dia de Nossa Senhora de Lourdes. Que Nossa Senhora de Lourdes cubra com o seu manto sagrado a sua vida, a sua casa, a sua família, diante das suas necessidades, que ela rogue ao bom Deus pela sua vida e dos seus, assim como fez ali nas bodas de Caná. Amém? O evangelho de hoje, meus queridos, é de São Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando, ao deixar a multidão, entrou em casa, seus discípulos o interrogaram sobre a parábola. E ele disse-lhes: Então, nem vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro? Porque nada disso entra no coração, mas no ventre e sai para a fossa? Assim, ele declarava puros todos os alimentos. Ele dizia: o que sai do homem é isso que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro do homem e o tornam impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós ouvimos no Evangelho de hoje uma continuação do Evangelho que nós ouvimos no dia de ontem, no início do capítulo 7 de São Marcos, quando Jesus é interrogado pelos fariseus sobre o motivo de não, segundo eles, cumprirem a tradição farisaica. Jesus deu uma resposta, ouvimos no evangelho de ontem, indo lá nos mandamentos da lei de Deus e respondendo aos fariseus. Hoje ele continua a resposta e a explicação, porque os apóstolos não compreendem a resposta que Jesus dá. E recebe, inclusive, uma de Jesus, né? Vocês são burros. É o que Jesus está dizendo aqui no Evangelho. Olha, deixa eu pegar aqui o versículo 18. E ele disse-lhe, então, nem vós tendes inteligência? Olha, você não tem inteligência, é burro. Nossa, como vocês são burros para entender. Jesus não tinha, o que precisava falar e falava. Precisava fazer, que estava certo, correto, é isso e pronto, acabou. Né? Em outra passagem vai dizendo, mas como vocês são lentos para compreender, aqui está chamando os apóstolos de burros. Não entenderam ou não entendem o que eu estou dizendo, não é o que entra que contamina o ser humano, é o que sai. Então, não são aqui, e o próprio Evangelho diz isso, né? Ele declara puros todos os alimentos, porque havia ali uma preocupação, principalmente pelos judeus, e ou até nos dias de hoje, sobre determinados tipos de alimentos e determinados tipos de animais dos quais eles não se alimentam. Principalmente lá no Levítico nós veremos isso, né? As leis que proíbem alguns animais de serem consumidos. Então, os judeus observam alguns ritos até nos dias de hoje, e não somente os judeus, mas também outras culturas baseadas no Antigo Testamento. Então, por isso que aqui a Bíblia de Jerusalém ela traz entre parênteses, assim ele declarava puros todos os alimentos. E o Senhor vai adiante. Então, não é o que entra que vai me contaminar, é o que sai. Porque o que entra vai para a fossa. O alimento que você está ingerindo, o seu corpo vai fazer ali a absorção dos nutrientes. O que te serve, o seu corpo vai usar para te fortalecer. O que não serve vai para a privada.
É isso que Jesus está dizendo, vai para a privada. Então o problema aqui não é o alimento, o problema é o que sai do homem. É o que sai do ser humano que o torna impuro, e ele vai pontuando cada coisa. E aí é a pancada, a porrada que ele dá nos fariseus, a resposta, fechando, né, com chave de ouro, a resposta dele para o questionamento dos fariseus. Então, as intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, as ambições desmedidas, como as de vocês, fariseus, ele não diz isso, né, mas entendemos como pela vida que os fariseus levavam e como orientavam o povo, até na própria relação com Jesus, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Isso porque ele não continuou, porque se ele continuasse ia ser mais ou menos o tamanho da Bíblia, talvez até maior. Aquilo que sai do ser humano é o que o contamina. É lógico. O problema externo o que eu vejo é a minha visão sobre aquilo ali que eu estou vendo. Uma lei que eu crio, segundo minha forma de ver aquela situação, aquele objeto, aquele alimento, é algo que eu estou criando a partir de uma necessidade, a partir de um gosto, a partir de algo que é meu, ou de um grupo que está junto comigo. E aí eu estabeleço para que todos vivam ou façam junto comigo. Então, Jesus está esmiuçando, eles não estão entendendo, mas depois ele explica. E aí a explicação direta e mais clara é quando ele pontua. Então está na mente, na cabeça do ser humano, está dentro, no interior. O mal vem de dentro e não de fora para dentro do ser humano. E é só nós olharmos a sociedade. A psicanálise já explica isso há muito tempo, né? A psicologia explica isso há muito tempo, nós olhando à nossa volta tantas maldades e até nós mesmos, né? A partir do que Jesus traz, quando nós somos invejosos, o que é que nós estamos invejando, quando nós difamamos, quando queremos mal ao outro, quando falamos mal de alguém, quando praticamos o mal a alguém. Isso tudo já foi pensado, já passou pela nossa mente, é intencional. Então, programamos como fazer, pensamos em como fazer e colocamos em prática, como pecado. Nós desejamos. Então, eu olho para um objeto, ou para uma pessoa, ou para uma situação, e aí eu crio uma cena, um desejo, uma vontade, um querer, e eu vou lá e consumo isso, e busco e me satisfaço com aquilo, com a situação, e ali eu cometo o pecado. Então, o problema estava lá? Não, o pecado estava aqui. Tanto que se eu não quisesse ir lá e cometer, eu não teria ido, como muitos de nós faz diante de situações de pecado. A chamada tentação, e nós, porque estamos em dia com a nossa oração, em comunhão com Deus, estamos em dia com os nossos sacramentos, nós temos força para vencer a tentação e não cair na situação de pecado. Então, que ao ouvir essa explicação de Jesus no Evangelho, principalmente pontuando essas coisas, possamos continuar, estender, porque tem mais e nós nos conhecemos. O que mais você incluiria aqui nesta lista que Jesus está apresentando a partir da forma como você tem vivido a sua vida? Qual seria o acréscimo que você daria aqui, né? E aí, completando esta lista, você já consegue olhar para você e ver o que está te contaminando, tornando você impuro. Identificando isso, você possa então cuidar, se limpar, buscar a Deus, se tornar puro para caminhar, conduzir a sua vida na direção do Senhor, cumprindo a lei do Senhor, amando a Deus acima de todas as coisas. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém.